Oi, gente. É segunda-feira, 16 de setembro de 2024. Está no ar aqui pelo canal do Aprova, nosso encontro marcado para discutir juntos, formular construções de cidadania e conhecimento, tudo aquilo que a gente consegue perceber que já caminhamos e quais são os prognósticos relacionados a acontecimentos à nossa volta, nacionais e internacionais. Tudo aqui é sempre selecionado e correlacionado com todo respeito, carinho e dedicação. E olha só, a ideia é oferecer, obviamente, uma discussão muito democrática em todos os aspectos, por isso que a gente deixa os links para você acessar e por isso que você pode acessar programas anteriores, pode acessar em outros momentos, principalmente pensando numa discussão perene, permanente das situações aqui abordadas. Mas se você ainda não se inscreveu e ativou as notificações, faça isso porque sempre que tem conteúdo fresquinho, você fica avisado de maneira imediata por aqui. Então vamos juntos? Nesta segunda-feira, gente, não são poucas as situações que a gente tem para tratar e eu quero começar te perguntando como anda seu entendimento em relação a Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, hein? Bom, é uma pauta, pessoal, que nos últimos anos tem aparecido de maneira muito significativa, correlacionada a diferentes situações, a abordagens governamentais, a estudos, a publicações bem popularizadas, mas é bem provável que a gente escute ou que a gente faça algumas correlações de maneira superficial, né? E se eu perguntar também qual é a relação de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável com educação, é muito provável, claro, que você já faça imediatamente o caminho pensando, peraí, desenvolvimento sustentável tem a ver com desenvolvimento integral, né, das pessoas, dos lugares, dos grupos sociais, dos territórios. Então, obviamente, tem a ver com educação, né? Mas existe, inclusive, um objetivo de desenvolvimento sustentável, gente, que é relacionado diretamente à educação, que é o ODS número 4. Dizia o que são esses objetivos, né? Já tratamos em outros momentos por aqui, já trouxemos significativamente a abordagem sobre eles, mas olha só, vamos trabalhar com isso hoje, interseccionando essas correlações, gente, porque no nosso sumário de abordagens, nós temos a divulgação de um relatório da OCDE sobre educação. E nós, brasileiros, o Brasil, figura nesse relatório. Então, vamos juntos observar isso. Depois, vamos falar também, pessoal, em relação a essa agenda brasileira, pensando na diplomacia relacionada a povos indígenas. Diz por que trataremos disso? Porque temos notícias e entendimentos a partir dessa abordagem e também com base nisso, nós temos um pouco de fomento, de alento em relação ao que fazer, a como proceder sobre as questões que nós temos visto todos os dias, gente, em todas as mídias no Brasil. As queimadas nesse período do ano. Vamos juntos? Então, olha só. Primeiro de tudo, vamos a esse relatório, gente, da OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Diz assim, por que é importante para o país figurar nesse relatório? Porque, gente, toda vez que nós fornecemos dados educacionais internacionalmente e nos colocamos nesses, vamos dizer assim, nesses exames, nessas avaliações internacionais, como o PISA, por exemplo, além de oferecer esses dados e ver em que patamar estamos, nós temos dois indícios importantíssimos aí. O primeiro deles, entender que tipo de política pública está nos faltando nessa área, nesse processo para nós melhorarmos. Segundo ponto, também oferecer esses dados como uma possibilidade de investimento de Fundo Monetário Internacional, de Banco Interamericano de Desenvolvimento. Tudo isso tem a ver. O Brasil, gente, até os anos 90, tinha muita dificuldade de conseguir esse tipo de financiamento internacional, pensando em educação, justamente porque não oferecia dados
para pesquisas internacionais em educação, quer dizer, a gente não participava, a gente não tinha um sistema de avaliação da educação básica como nós temos hoje, a gente também não fazia parte desse relatório, não participava com esses dados para o PISA. Então veja, nós já caminhamos bastante nesse sentido, temos muito a caminhar. E os dados trazidos pela OCDE nesse relatório, gente, são 49 países participantes. E nós temos aí 3 destaques fundamentais. O primeiro deles é pensar o seguinte: a ODS número 4, ou o ODS número 4, Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, trata de oferecer educação de qualidade para os países alcançarem o máximo possível dessa meta até 2030, quando da revisão. Muito bem, já o relatório divulgado pela OCDE traz para a gente, um ponto importantíssimo que é equidade na educação, ou seja, é oferecer possibilidades diversas para que os indivíduos alcancem a igualdade. Sabe que em muitas discussões, muitas vezes as pessoas usam o artigo 5º da nossa Constituição para dizer, mas todos têm que ser tratados igualmente perante a lei. Pois é, mas é nessa mesma Constituição que nós também temos a previsão de que as pessoas precisam ser tratadas de maneira diferente para que alcancem a igualdade, para que só depois possam ser tratadas de maneira igual. Então vamos tomar esse cuidado para entender que equidade não é sinônimo de igualdade. Muito bem, e a prerrogativa da OCDE é justamente atingir equidade educacional. Depois nós temos mais 2 pontos pensando no Brasil, gente. O primeiro deles é de investimento que foi tirado ou mantido, e o segundo ponto é de uma redução significativa de uma taxa populacional importante. Vamos lá? É assim. Primeiro ponto, nós não diminuímos, nessa sequência aí de pesquisa, de 2015 para cá, não diminuímos o investimento em educação infantil. Isso é visto com bons olhos, porque significa que a gente continua trazendo as crianças em processo de alfabetização e letramento para a escola, e para a escola oferecendo mais qualidade. Importante, imprescindível, eu diria. Agora, nós reduzimos investimento na educação em termos de ensino médio, ensino fundamental e ensino superior. Isso é ruim, pessoal, porque essa redução não é que ela aconteceu porque nós melhoramos e não precisamos investir. Não, ela aconteceu e isso é um problema, né? Porque essa falta de investimento gera consequências em tempo médio e longo aí para nós, né? Agora, um ponto bom disso tudo, então esse é o ponto que fica meio ainda, eu nem diria negativo, mas que a gente precisa melhorar. Agora, um ponto bom é que reduzimos o número de jovens na situação neném no Brasil, que nem estuda nem trabalha, e reduzimos significativamente. Então, se a gente olha para esse relatório da OCDE, pessoal, a gente percebe que a nossa educação tem caminhado sim, mas que ainda tem muito a melhorar. E a própria ONU já percebeu que mais ou menos 20% apenas dos ODS, dos objetivos pautados para 2030, serão atingidos. Isso quer dizer que a gente precisa revisar, precisa olhar a política pública, precisa enxergar melhor como fazer, como proceder, como trazer melhoria para todos nós. E em educação não é diferente, gente. Agora eu quero aproveitar para relacionar isso, pessoal, ao momento presente, quando a gente fala em objetivos de desenvolvimento sustentável, quando a gente fala diretamente em meio ambiente, né? Nós temos a COP30 a ser realizada brevemente no Brasil e nós temos uma aposta muito significativa nessa ideia de diplomacia indígena, pessoal. Por quê? Foi lançado na última semana com todos os trâmites necessários, inclusive com frequência e vamos dizer assim, todos os aparatos de casas legislativas no Brasil. A Agenda Brasileira Povos Indígenas diz assim:
São vários tipos, gente, de textos aí e de abordagens de percepção de personalidades diferentes, de personagens diferentes que fazem parte, que representam povos originários diversos por aqui. E sabe de uma coisa importantíssima? Estou deixando para você aí o link de um texto bem recente, do finalzinho de semana, do Ailton Krenak, que é uma figura representativa, gente, nacional e internacionalmente, desse diálogo, dessa reconexão, dessa necessidade de solidariedade intergeracional quando a gente fala em meio ambiente. E quando a gente fala num momento tão crucial que a gente vive no Brasil atualmente, que é essa deflagração de tantas queimadas ao mesmo tempo. E aí a gente olha para trás, como eu já referi aqui, para texto do Monteiro Lobato, lá no início do século passado, dando conta, dizendo que uma das mazelas do interior do país era justamente essa, a quantidade de queimadas nessa época do ano. E aí você diz, então, mais de 100 anos e a gente vem com o mesmo problema e agora com um agravante, gente. No último final de semana, o presidente estabeleceu que vai dar a iniciativa de uma autoridade climática. Vários países, muitos países no mundo já têm uma autoridade climática, independentemente de existir Ministério do Meio Ambiente. Aqui nós temos Ministério do Meio Ambiente. No início da atual gestão, se colocou como uma pauta haver alguém que represente essa autoridade climática no país, mas não se considerou efetivamente. Agora, por conta justamente desse número, diz assim, olha, inclusive está no discurso do presidente quando ele dá conta de que vai criar a figura da autoridade climática, né? Diz assim, a gente falava em pega fogo na Mata Atlântica, pega fogo na Amazônia, pega fogo no Pantanal. De repente, a gente teve 45 cidades em São Paulo pegando fogo ao mesmo tempo. Ele diz, obviamente, é uma conflagração orquestrada e é preciso, sim, haver uma autoridade climática que dê conta dessas situações, gente. Claro, diz assim, avaliando, é a melhor estratégia? Não é? Vamos lidar sempre com o que temos, pessoal, como notícia, como fato, e perceber quais são os desdobramentos possíveis. A evidência e a existência de autoridade climática pode dar uma maior, não só um maior trabalho de conscientização ao longo de períodos médios e longos, mas a gente pode ter, no curto prazo, uma ascensão maior das leis ambientais no Brasil, né? Então, isso é necessário pensando individual e coletivamente, pessoal. E um dos pontos que o Krenak trata no texto dele, que eu compartilhei aí com você, é o fato de a gente, de repente, receber informações e olha, essa relação com Monteiro Lobato aí, com mais de 100 anos das mesmas reclamações, de repente a gente estabeleceu uma ideia de que a gente se lamenta, mas não faz mais do que se lamentar. Então, além de se lamentar, é preciso agir. E é preciso repensar como nós nos posicionamos diante dessas questões. Quero desejar a você aí uma excelente semana, uma semana melhor para todos nós. Teremos a entrada da primavera no final de semana e eu te espero aqui no início da primavera. Tchau, tchau!